Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar de índices hematimétricos. Sabe o que é isso? Bom, isso vocês só vão descobrir depois da vinheta. Muito bem. Então, o que são índices hematimétricos? Os índices hematimétricos são aqueles índices que avaliam as características do eritrócito quanto ao seu volume, né, e seu conteúdo de hemoglobina. São usados, então, para diversos exames que vão, então, identificar tipos diferentes de anemia e outras doenças sanguíneas. Se eu pego um hemograma, eu consigo visualizar isso facilmente, olha lá, né? Esses índices, né? Eu tenho aqui na parte do eritograma, quando eu falo então de um hemograma completo, né? Eu estou trabalhando com o eritograma e o leucograma, ou seja, a série vermelha e a série branca. Então, os eritrócitos, né, vão ser avaliados, a hemoglobina, o hematócrito, e aí aparecem aqui os índices hematimétricos, que muitas vezes a gente não consegue entender o que são. Né? O volume corpuscular médio, né, a hemoglobina corpuscular média e o conteúdo, né, de hemoglobina corpuscular média. Então, nós vamos falar nesses índices aqui para frente. Então, o volume corpuscular médio é o primeiro deles, né? Então, a sigla então é o VCM, e esse volume corpuscular médio é uma razão, né, entre o hematócrito e o número de hemácias do paciente, dado em milhões, né, que a gente, né, viu ali no exame anterior. Então, e isso vai ser multiplicado por 10 para me dar, então, esse valor. Então, o VCM é o hematócrito, aquele valor de hematócrito que é dado em porcentagem, dividido pelo número de hemácias, que faz muito sentido, né? Ou seja, o hematócrito me diz do quantitativo de células vermelhas, né? Basicamente é o que vai ficar representado no hematócrito, né? Em relação ao sangue total, né? Então, quantos por cento são de células vermelhas? E se eu souber o número de células vermelhas, que é dado aí, então pelo número de hemácias, eu vou saber mais ou menos o tamanho de cada uma delas, que é o que me importa aqui, né? Então, é feito através dessa forma, desse cálculozinho aqui simples. Né? A unidade é o fentolitro. Nossa, fentolitro, né? Que nunca ouvi falar nisso. Né? Fentolitro é 10 a menos 15 litros. Tá? Ou 10 a menos 12 ml. Né? Se eu fosse colocar os zeros, daria. Não vou nem contar aqui, que não vão perder tempo com isso. Mas é um volume muito pequenininho. Óbvio que tem que ser, porque no interior de uma célula você não vai querer que tenha lá 1 ml. Né? Bom, muito bem. Esse valor, né, o VCM, ele varia por idade, mas principalmente para recém-nascidos e bebês. De crianças, mulheres, adultos e homens adultos, o valor já fica mais ou menos dentro do mesmo parâmetro. Né? Bom, quando eu tenho um volume corpuscular médio normal, eu falo que as hemácias estão normocíticas, ou seja, cito é célula, normo, a célula está normal. Beleza. Se eu tenho valor elevado, né, aqui está até o parâmetro colocado errado aqui, mas não tem problema. Então, acima de 100 fentolitros para adultos, ou, né, acima de 101 para recém-nascidos e 95 para bebês, né, eu vou considerar, então, essa hemácia como macrocítica, ou seja, volume acima aí, né, grande, então, portanto, a célula está maior, está crescida, então é macro. E quando é baixo, né, abaixo aí dos parâmetros que a gente citou, a hemácia então vai ser microcítica, ou seja, está menor do que o normal, é uma célula menor do que a normal. Então, o significado, né? Quando o valor é alto, eu posso indicar aí as anemias macrocíticas, principalmente as megaloblásticas. A megaloblástica, basicamente, de dois tipos, que no final das contas dá na mesma. Uma é quando o trato gastrointestinal não consegue absorver a vitamina B12, né? Que é chamada de megaloblástica perniciosa. E a outra, que é a deficiência da vitamina na dieta.
da vitamina B12 na dieta, ou do ácido fólico também, né? Então, quando o pessoal tem uma ingestão aí diminuída da vitamina, né, B12 e dos folatos, então vai haver aí também anemia megaloblástica. Beleza. Nível alto do VLC também pode ocorrer em algumas situações, como por exemplo no alcoolismo, né, na síndrome mielodisplásica e no hipotiroidismo. Então, são outras situações que podem aparecer aí também, um volume aumentado. A hemoglobina corpuscular média, o que é isso? Né? Então, é o conteúdo, falando um pouquinho do conteúdo dessa hemoglobina no interior da célula, ou seja, quanto que ela está ali presente. Às vezes eu tenho uma célula muito grande, mas que tem um conteúdo pequeno, ou às vezes eu tenho uma célula pequena que tem um conteúdo grande de hemoglobina. Então, é uma outra coisa para poder ajudar a gente a avaliar. Então, a hemoglobina corpuscular média é um dos parâmetros do exame de sangue que é importante aí também. Então, assim como o VCM, são pedidos no hemograma a fim de identificar o tipo de anemia que a pessoa possui. Então, quando eu faço uma combinação, então se eu tenho uma hemácia que é do tamanho normal ou normocítica, né, microcítica ou macrocítica, e eu combino ali e vejo se o HCM está alterado, né, eu posso, né, combinar esses valores, né, e saber mais ou menos que tipo de anemia a pessoa tem. Quando a pessoa tem baixa de HCM, eu falo que ela tem uma anemia hipocrômica, ou seja, baixa concentração de cor, cromia é cor, né? Então, por que cru? O que tem isso a ver com a hemoglobina? A hemoglobina é um pigmento, né? Um pigmento que dá a cor vermelha à hemácia e, consequentemente, ao nosso sangue. Então, quando eu tenho baixa de hemácia, baixa de hemoglobina, eu vou ter uma hipocromia, uma diminuição da cor, né? Da coloração daquela hemácia. O contrário acontece quando eu tenho excesso, eu vou ter hipercromia, ou né, uma hipercrômica, né, uma anemia hipercrômica, ou uma normocrômica. Então, são variações aí que podem acontecer no exame, beleza? E o cálculo é bem parecido com o outro, só que em vez né, aqui nesse caso nós vamos usar a dosagem de hemoglobina, e não o hematócrito, dividido pelo número de hemácias. Tá? E nesse caso aí, multiplicando também por 10. Né? Então, aqui como eu estou utilizando aqui gramas por decilitro normalmente para hemoglobina, né? E o número de hemácias é dado em milhões, então eu vou ter gramas por decilitro por milhão, né? Que é mais ou menos isso daí, né? Esse valor que vai dar aí. Só que, para poder facilitar, se faz uma conversão disso para picograma. Picograma, como a gente viu lá no fentolitro, né? Que era 10 a menos 12 ml, aqui é 10 a menos 12 gramas. Né? Então, um grama dividido por 10, nem sei como vou explicar isso, mas 10 a menos 12 gramas, né? É uma massa muito pequena também. O valor de referência de 27,5 a 33,2, né? Para essa hemoglobina corpuscular média. Então, quando eu tenho um valor de HCM normal, normocrômica. Quando está elevado, hipercrômica. Quando está baixo, hipocrômica. Nenhum segredo aí, né? Um outro valor que é dado é o CHCM, ou seja, concentração de hemoglobina corpuscular média. Bom, como é que é calculado isso? Né? Aqui no cálculo, vamos direto para ele. Né? Então, o CHCM é dado pela dosagem de hemoglobina dividido pelo hematócrito. Né? Então, aqui eu quero saber a concentração de hemoglobina que tem circulante. Né? O cálculo do peso médio de hemoglobina em 100 ml de hemácia. Tá? Então, a razão é dada pela razão entre a dosagem de hemoglobina em grama por decilitro e de hematócrito em porcentagem, multiplicado por 100. Tá? Que eu vou obter esse valor em porcentagem, então por isso eu uso aqui por 100. O valor de referência de 33,4 a 35,5. Tá?
Um outro parâmetro que é utilizado, que não apareceu naquele primeiro hemograma, é o RDW, que é, na verdade, a amplitude de distribuição de glóbulos vermelhos. Ou seja, eu tenho as células estão normais, ou estão hipocrômicas, ou tão macrocíticas, e por aí vai. Agora eu quero ver a distribuição, né? Se há uma variação nesses tamanhos de célula, né? Então, quanto maior for essa variação, maior vai ser meu RDW. Né? Esse RDW vem da sigla inglesa aí, Red Cell Distribution Width. Então, quer dizer, essa variação desse volume, da distribuição desse tamanho dessas células vermelhas. Tá? Então, é um índice que indica então, a variação de tamanho do eritrócito. Serve para olhar numa amostra a distribuição dessas células em relação ao seu diâmetro. Né? Se ele está bem homogêneo, se essa distribuição é homogênea, ou se ela está heterogênea. Tá? Então, para classificar a anemia, deve ser usado em conjunto com o VCM, o volume corpuscular médio. Então, ele vai indicar a presença ou ausência de anisocitose. Vamos tentar entender pelo nome. An significa não, né? Não, ou seja, não tem, né? Então, iso é de isonomia ou de igualdade, né? Citose, células, né? Então, se eu tenho uma ausência de igualdade ou de distribuição normal ali no tamanho das células, eu tenho anisocitose, tá? Muito bem. Muito bem. Iose, né? Ainda tem esse finalzinho aqui que vai significar aí aumento, né? Muito bem. Então, a unidade também é dada em porcentagem, o valor de referência é dado, né, de 11,5, 14,5. Bom, então esses são os principais índices hematimétricos que nos importam para identificar a maior parte das anemias. Como, por exemplo, quando eu falo de anemia ferropriva, a gente sabe que a anemia ferropriva é uma anemia microcítica e hipocrômica. A megaloblástica ela é macrocítica. Então, esses são índices que importam muito para esse tipo de diagnóstico. Ok? Bom, segue a essa aula uns exercícios, né, que quem está fazendo o curso comigo vai encontrar lá na plataforma, lá no AVA, um caso clínico e alguns exercícios para cálculo desses índices hematimétricos para fixar a matéria. Então é isso, valeu e até a próxima.